Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Querido Deus, Pai de misericórdia, Pai celestial, mais uma vez, Senhor, estamos gratos, ó Pai, pelo Senhor nos ter trago aqui nesta noite, Senhor, para que recebesse de Tua palavra. Viemos a Ti, Senhor, primeiramente lhe pedindo perdão, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Abençoa, Pai querido, a cada um de nós aqui nesta noite, Senhor. Fala conosco, ó Deus, e aceita, Pai querido, os nossos louvores. Aceita, Senhor, as nossas adorações, por te pedir no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé ela é provada, rompendo em fé, é rompendo em fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, 408, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Vamos cantar esse hino 58, irmãos. Buscar primeiro o reino de Deus. Após o Senhor Mansar vai apresentar seu hino. Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim, Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pede, pede e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou teu Deus que dos filhos sempre velo muito bem. E de ti não esqueço também. Não abandones meus amparos. Eu sou o Deus que te guardo. Eu te amo, pois provém lá da cruz o meu amor, e pra sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pesares nos espinhos,
Não te deixe, ó meu filho, seja onde quer que eu vá, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixe, ó meu filho, seja onde quer que eu vá, e ao teu lado para te guiar. Deus, os terrores abatido, e pela seta ferida, eu tão meigo com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixe, ó meu filho, seja onde quer que eu vá, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixe, ó meu filho, seja onde quer que eu vá, e ao teu lado para te guiar. Amém. Glória a Deus. É Ele que peleja por nós, hino 425, após o hino. O irmão Carlinhos presente seu hino. 425, sol. Tens dificuldade em vencer, problema em teu ser, Jesus te ajuda. Está muito difícil a jornada, te cansa a caminhada, Jesus te ajuda, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Quando encaramos perigos, sujeito aos castigos, Ele intercede por nós. Se diante das lutas falhamos, sem forças clamamos, Ele intercede por nós, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus.
Quando o mar se encontra revolto, o inimigo é alvoroço, Jesus nos sustém. Quando nos faltam os amigos, nossos entes queridos, Jesus nos sustém. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo. Divino companheiro no caminho. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. E tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faça em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faça em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Hino 413. Santo, Santo, Ré. Jesus é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Santo,
Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Elohim El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Elohim El Shaddai. Santo, só Ele é santo. Jesus é santo. Aleluia. É o Senhor. Ele é santo. Glória a Deus, Jesus. Jesus provedor, e Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Jesus provedor, e Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Amém? Jesus é santo. Vamos louvar o Senhor com o testemunho. Posso ir com a oferta? Pai, eu quero te amar. Tocar, Senhor, em teu coração. E derramar aos teus pés. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto, Senhor. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio. Ó Deus, não importa, e não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto, glória, aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, estender nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e juntos com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. 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 Deus, vamos ficar de pé, irmãos. Com essas cabeças inclinadas, com os olhos fechados. Querido Deus, nós estamos diante de Ti agora neste momento, ó Pai, porque o Senhor se faz presente aqui nesta noite, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus querido, por nos ter trago aqui, Pai, para que pudesse receber de Tua palavra, Senhor, do Teu perdão, de Tua graça. Pai Celestial, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua ajuda, Pai. Precisamos do Teu poder, Senhor, da Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Senhor, abençoa cada um de nós aqui nesta noite, Senhor. Senhor Deus, venha ao nosso encontro, ó Pai. Que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, não da maneira que entramos, ó Pai. Que possamos sair, Senhor, regozijando, ó Deus, em torno de Tua palavra. Sabendo, ó Deus, que o Senhor já tem curado, ó Pai. Tem transformado, tem libertado, Senhor. Liberta, Senhor. Cura, Senhor. Transforma, Senhor. Habita o coração de cada um, Pai. Aqui nesta noite. Abençoa, Pai querido, nosso pastor. Unja ele com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Fala na boca dele para nós aqui nesta noite, que possamos estar somente em Tua presença, Senhor. Fica conosco, por Te pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente crer, tudo é possível. Somente crer.
Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos graças ao Senhor nesse instante, nesse momento, para pedir ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe, que nos dê graça na Tua presença. Senhor, diante da Tua presença, Senhor, nós nos chegamos agora para pedir ao Senhor a Tua graça e a Tua compaixão e a Tua misericórdia. Mais uma vez, ó Deus, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, crendo que o Senhor nos ajudará, nos abençoará. Então, Senhor, abençoa nossos irmãos, abençoa nossas irmãs, que o Espírito do Senhor possa tomar controle de cada um nessa noite. Ó Deus, que a misericórdia do Senhor tome os nossos corações, as nossas vidas, e assim, ó Pai, possamos nos regozijar na Tua presença. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs, que a graça do Senhor esteja com cada um dos irmãos nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. Apocalipse, capítulo 2, verso 19. Vamos dar continuidade à mensagem da era de Tiatira. Apocalipse 2, verso 19. Hoje, domingo, dia 5, semana que vem é a Santa Ceia, a ceia do Senhor. A ceia bíblica e apostólica. Dia 12, no próximo domingo, ceia do Senhor. Apocalipse 2,19 está escrito assim: Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Senhor Deus, aqui temos, ó Pai, uma porção da Tua palavra. Senhor, nos ajude, nos abençoe. Cremos que o Senhor está aqui para nos ajudar, pois somente a Tua presença, Senhor, somente a Tua palavra para nos libertar, para nos ajudar, porque sem a Tua palavra somos escravos do mundo. Se não tivermos a libertação através da palavra, seríamos escravos do mundo, ó Pai, para fazer e para viver e para andar como o mundo vive. Mas quando o Senhor nos dá libertação total através da palavra, nós então deixamos de servir aquele Senhor do mundo e passamos a servir o Senhor dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos chamou para a santidade, para a santificação, diante da presença do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, vamos nos assentar. Antes de nós começarmos a falar um pouco sobre essa mensagem, as camisetas para a confraternização de 2026 chegaram algumas, né? Essas aqui chegaram em azuis, chegaram lilás, tamanho M, tamanho G, tamanho GG, mas são formas pequenas também. Na semana que vem deve chegar mais algumas camisas, né? Inário também, chegou alguns inários também novos, se os irmãos desejarem também. Tem um custo, né? As camisetas são R$55 e os inários R$25. Então, aqueles que desejarem, né, pegar alguma, ter alguma para ajudar na obra e na confraternização, que será no dia 18, 19 e 20 de setembro, se Deus assim permitir.
lembrando aos irmãos, domingo que vem é Santa Ceia, é a ceia do Senhor. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu fiz uma matéria sobre escravidão. Sobre escravidão. Existe uma escritora no livro de Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, que o apóstolo Pedro, na sua epístola, diz que depois de nós termos escapado das corrupções do mundo e, de novo, sendo envolvidas nelas, diz a Bíblia que torna-se o último estado daquela pessoa pior do que o primeiro estado. Isto é, depois de ter escapado das corrupções do mundo. O que significa corrupções do mundo? Significa tudo aquilo que é corruptível à sã doutrina ou à sã palavra do Senhor Jesus. Corruptível vem de corromper, aquilo que corrompe. O que é algo que seja corrompido? É algo que sai da sua natureza original. Tudo aquilo que se corrompe sai da sua natureza original, né? Então, tudo aquilo que possa corromper. Por exemplo, moral, quando ela está corrompida, ela se torna imoral. Então, quando as coisas se corrompem, isso quer dizer que a pessoa sai do seu estado natural, sai do seu estado moral, sai na sua esfera correta e entra dentro de uma esfera incorreta. E passa a fazer, ouvir, falar coisas que não convêm. Ou até mesmo usar. Então, isto é corrupção. Então, nós viemos do mundo corruptível, do mundo corrompido. E o mundo está corrompido. Mas Deus nos tirou deste mundo de corrupção e nos trouxe para a palavra. E quando você ouve a palavra, quando você está ouvindo a palavra, quando você ouve a palavra, recebe a palavra, então tudo aquilo que te corrompia lá no mundo, tudo aquilo que era corruptível, tanto na parte moral, tanto na parte de gosto, de gestos, de usos e costumes, tudo aquilo que era do mundo, então, tudo aquilo que era corruptível, tudo aquilo que era corrupção, tudo aquilo que vai contra as Sagradas Escrituras, tudo aquilo que foge do centro da moralidade, da intenção e fé, tudo aquilo, então você passa a ser uma criatura, mais uma nova criatura diante de Deus, quando você recebe a palavra e a palavra te muda. Veja bem, nenhum homem, nenhuma igreja, nenhum ministério tem poder de mudar um homem ou a mulher. Nenhuma igreja, nenhum poder, nenhum ministério tem poder de mudar o homem ou a mulher, a não ser que ele ouve a palavra e cumpre a palavra. Amém, irmãos? É a palavra que muda, é a palavra que liberta, é a palavra que faz a mulher ser uma nova mulher. É a palavra que faz o homem ser um novo homem. É a palavra entrando na mulher que faz ela viver aquela vida, viver uma nova vida que antes ela não vivia. É a palavra que transforma, é a palavra que muda nossos gestos, nossos gostos, nossa forma de vestir, nossa forma de falar, nossa forma de andar. É a palavra que vai mudando isso. Amém, irmãos? Porque a palavra quer que nós pareçamos com Cristo.
A palavra de forma alguma quer que nós pareçamos com o mundo. A palavra quer que nós pareçamos com Cristo, porque existe uma igreja, diz a Bíblia, que deve ser separada. E quando Cristo vier para buscar essa igreja, ela deve ser encontrada imaculada. Isso quer dizer que ela não pode ter mácula. E que tipo de mácula ele está dizendo? É a mácula mundana, é a mácula do mundo, é a mácula da incredulidade, é a mácula da vaidade, é a mácula da dúvida. Deus quer uma igreja separada, santificada, na presença de Deus. Agora, quando você vê pessoas que ouve a palavra, mas nada muda nela, nada muda nele, nada muda nesse casal, nada muda nessa moça, nesse rapaz, nesse homem, ele vai ouvindo a palavra, nada muda ele, você consegue ver ela na igreja do mesmo jeito como era antes, é porque a palavra não entrou ainda. E se não entrou ainda, a pessoa não é convertida. E se não é convertida, não tem o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, está perdido. Ou está perdida. Seja jovem, seja adulto, seja velho, seja criança, seja quem for. É a palavra que nos muda. Amém, irmãos? Se a palavra entrou, é porque ela vai mudar. Se não entrou, continua a mesma forma, continua o mesmo jeito, o mesmo gosto, os mesmos gestos, as mesmas formas, os mesmos costumes, os mesmos gostos e assim por diante. O profeta, às vezes, falou assim, o profeta irmão Branham disse o seguinte, sobre as pessoas que ainda não são cristãs. Na verdade, ele disse sobre as pessoas que ainda não receberam a experiência com Cristo, que não receberam ainda o batismo do Espírito Santo. Na verdade, que não receberam a libertação total ainda. Uma vez, o profeta disse o seguinte, tem muitas pessoas que vêm para a igreja e diz que são cristãos, mas deixe-me, olha só o que o profeta disse, mas deixe-me eu ir na sua casa, ou na roda dos seus amigos, ou no seu trabalho e ver como ele se comporta. Primeiro, deixe-me ver na sua casa o que ele anda vendo, o que ele anda ouvindo, que tipo de livro ele está lendo, que tipo de música ele está ouvindo, que tipo de coisa ele está vendo, e eu saberei que tipo de espírito ela tem e ele tem. Amém? Vejam bem. Então, vejam bem. Mas vamos falar aqui de outro jeito, de outra forma, da escravidão, a escravidão moderna, né? Escravos modernos. Escravos sem aguilhões, escravos sem correntes, escravos sem cordas, escravos sem uma amarra no sentido físico, literal da palavra, mas escravos presos por causa de uma condição da era moderna que nós estamos vivendo. Nós sabemos que nós vivemos num mundo onde as pessoas são totalmente dependentes de certas coisas. Não tem jeito, irmãos. Tem coisas que nós somos dependentes daquilo. Não tem como fugir. Tem coisas que vêm, tem coisas que são construídas, são inventadas, são colocadas, e, no entanto, quando nós usamos aquilo, quando nós vivemos sobre aquilo, ficamos dependentes. Mas nem tudo, presta atenção para vocês verem, nem tudo. Por exemplo, quando Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal, lá no Jardim do Éden, nós sabemos que a árvore em si, ela é boa num certo sentido e má no outro sentido. É a mesma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. É uma árvore. Árvore na Bíblia significa pessoa. Isso está falando de Satanás. Isso está falando da ciência. Isso está falando daquilo que o homem também produz. E, no entanto, ela constrói coisas que podem nos destruir e também pode construir coisas que podem nos beneficiar. Mas o problema é que muitas pessoas não
na verdade, um controle sobre aquilo que a árvore da ciência do bem e do mal produz. Nós vemos, por exemplo, nós estamos vivendo na era moderna, uma era de tecnologia, uma era onde as pessoas é uma era customizada, é uma era onde as pessoas aceleram muito. Mas isto foi previsto pela Bíblia no livro de Daniel, 400 e poucos anos antes, ou 500 antes de Cristo, dizendo que nos últimos dias, que são os nossos, ele disse que haveria uma correria nos nossos tempos, no nosso tempo. Ele disse que os homens correriam de uma parte para outra. Isso significaria que os homens teriam muitas coisas para serem feitas, muitas coisas para fazer. E, no entanto, ele disse, e a ciência, nesse período, vai se multiplicar. A ciência se multiplicaria. Então, isto é recorrente, isto é bíblico, está na palavra de Deus. É proibido usar a ciência? Não, depende. Se for para o bem, ok. Agora, se for para o mal, aí é outra coisa. Vejam bem, é igual remédio. Quando o médico passa um tipo de remédio para você, ele não quer que você piore, ele quer que você melhore. Mas quando você vai tomar o remédio, o médico passa ali, tomar 2 vezes ao dia, tal. Só que ele não abre a caixa do remédio para te explicar o que está na bula. Porque lá na bula está dizendo, esse remédio é bom para isso e para isso. Aí depois você vira outra parte da bula, está dizendo, reações adversas. Não pode tomar quem tem isso, não pode tomar quem tem aquilo, não pode tomar quem tem aquilo outro. Ou seja, o remédio é bom para um fato, mas é ruim para outro. Estão entendendo, irmãos? O remédio é bom para um lado, mas é ruim para outro. É igual a palavra de Deus. A mesma palavra que nos salva é a mesma que nos condena. A mesma palavra que tira o pecado de você é a mesma palavra que vai condenar o pecado em você. Amém, irmãos? É a mesma palavra. A mesma palavra que nos salva é a mesma que nos condena. Por isso que ela é uma espada de 2 gumes. Não corta só de um lado, corta dos 2 lados. Amém, irmãos? Ela corta dos 2 lados. De um lado, ela aponta você para o céu, mas existe uma carga para isso. Por outro lado, ela corta para o inferno. Existe um caminho para isso também. Mas nós queremos o caminho estreito, o caminho da salvação. Amém, irmãos? Não queremos o caminho do relaxamento. Não queremos o caminho do relaxamento. Queremos o caminho estreito, que aperta, mas que nos conduz à vida eterna. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre a escravidão, porque muitas pessoas se tornaram escravos. Vejam bem. Escravos e zumbis da era moderna. Muitas pessoas se tornaram dependentes. Todo mundo precisa disso, todo mundo usa isso. É difícil alguém que não usa isso. Muito raro. Mas todo mundo usa a internet. A internet é uma bênção. Não é, irmão? A internet é uma bênção? Só isso? Não. Todo lado bom tem seu lado ruim. Não importa. Toda coisa boa que é inventada tem o seu lado ruim que vem por trás. Por isso que a árvore da vida não é só a árvore da vida. Por isso que a árvore da ciência do bem e do mal não só é a árvore da ciência do bem e do mal. Não é só a árvore da ciência do bem. É do mal também. Se fosse só do bem, ok, mas a Bíblia diz que é do mal também. Então, toda coisa boa que se vai, tem uma coisa ruim que vem atrás dela. Isso no sentido de construir, isso no sentido de inventar, invenção, por meio da árvore da ciência do bem e do mal. Quando o carro foi inventado, deixou o quê? A charrete para trás. Quem é que quer andar de charrete, se tem um carro para andar? Ninguém quer andar de charrete. Quando todo mundo andava de cavalo, a charrete apareceu. Quem quis andar só em cima do cavalo? A charrete ficou melhor, não ficou? E assim por diante. Mas quando inventaram o carro, como diz lá o mundo lá fora, é uma mão na roda. Não é assim?
O carro te leva aqui, te leva ali, te leva aqui, mas se você não tiver cuidado, ele te mata. Não é assim, irmãos? Ele te mata. Ei, e o homem só foi produzindo coisas pela árvore da ciência do bem e do mal. Do carro foi para outra coisa, do carro foi para outra, até chegar na espaçonave, até chegar em foguete, até ir para o espaço. É bom demais, só que também tem os seus custos, tem o outro lado. Vejam bem, veja, muitas pessoas se tornaram dependentes da internet. Claro, eu preciso da internet. Ninguém hoje, todo mundo precisa da internet. Hoje em dia, para mandar mensagem via WhatsApp, para poder fazer pagamentos. Olha, banco, por exemplo. Quanto tempo? Eu nem lembro quando eu fui no banco. Nem lembro quando eu fui no banco. Assim, em caixa. Nem lembro mais, nem lembro. Tem muito tempo. Tudo eu faço pelo celular. Tudo eu faço por aplicativos. Tudo eu faço. Meus textos, tudo, pagamento, baixar. Detran, quanto tempo que eu não fui Detran? Nem lembro mais. Baixa documento pelo Detran, baixa certidão pelo Detran, negativo, positivo, seja o que for, tudo pela internet, tudo. E agora com a inteligência artificial ficou mais propício ainda. Então, vejam bem, nós precisamos dele, é um bem para nós, é um bem para você. A substância, presta bem atenção, mas muitas pessoas se tornaram dependentes diferentes. Existe uma substância no cérebro de um dependente químico que é a mesma substância de um dependente das redes sociais. Presta atenção. Eu estou falando que a internet é boa para muita gente que depende dela para uso e trabalho. Uso e trabalho. Uma pessoa, uma empresa que depende da internet e das redes sociais para trabalho, para o sustento de sua casa e família, é legítimo e benéfico. Veja bem. Mas quando existem pessoas, principalmente jovens, mocinhas, moços, que possuem inúmeras contas nas redes sociais, somente para navegar, bate-papo, ver tendências, modas, piadas, vídeos curtos de comédia, ao ponto de perder o sono, deixar de comer, deixar as tarefas escolares, tarefa da casa, isolar-se nos seus quartos, se tornarem antissociais na perca de comunicação verbal, isso é dependência e mutilação dos seus cérebros. Estão entendendo, irmãos? Isso é dependência e mutilação nos seus cérebros. Se tornaram tão dependentes e o comportamento tem mudado até mesmo psicologicamente. Vejam bem, se tornaram escravos sendo acorrentados pelas fibras ópticas e sinais de satélites, e saem da conexão da realidade e se conectam a um mundo de fantasias e ilusões. É seguidor para cá, é seguindo ali, é seguindo esse aqui, é seguindo aquilo ali, e assim por diante. E tem pessoas que ficam na internet o tempo todo sendo consumido e consumindo. Sendo consumido e consumindo. A internet é boa, pastor? A internet é boa? Ah, claro, você vende um produto, você monta uma rede social, você anuncia, você faz isso, você tem um programa de rádio, você tem a igreja para pregar a mensagem, você leva isso para a rede social e tudo mais. Mas quando existem pessoas que usam as redes sociais só para passar tempo, só para passar raiva no pai, na mãe, só para perder tempo, ficar isolado. Tem pessoas, irmãos, que nem conversam mais. Tem pessoas que nem conversam mais. Dentro da casa não conversa mais do que 100 palavras durante o dia. Está sempre ali na rede social, sempre ali para ver a rede social, monitorado, sendo consumido e consumindo ao mesmo tempo. A Bíblia diz que nós deveríamos viver nesta terra sem distração alguma. Amém, irmãos? Vejam bem. Se tornaram escravos, sendo acorrentados pelas fibras ópticas e sinais de satélites, e saem da conexão da realidade e se conectam a um mundo de fantasias e ilusões. Veja, tem pessoas que
tem pessoas que é assim, já começa o dia assim, ó. Ele nem escova o dente. Nem escova o dente, nem lava o rosto. Já levanta para ver o que tem na rede social. Já levanta assim, ó. Ele já deixa carregando aqui no pé da cama aqui, ó. Deixa carregando no pé da cama. Põe no pé da cama carregando a noite toda. E já levanta para ver a rede social, para ver alguma coisa. E já levanta para isso. Já começa o dia assim. Uns já deixam ligado na tomada e outros debaixo do travesseiro, e quando acorda, já vão primeiro vendo as postagens e mensagens recebidas. Dependentes. Vai tomar café, de olho no celular. Às vezes até erra o copo e vai no nariz. Não, até erra. Com o celular. Vai ali, tudo no celular. Para ver quando. Um olho no celular e o outro talvez no pão. Vamos escovar os dentes, está escovando dente? Vixe, com o celular. Lá está o celular. Vai usar o banheiro para fazer o número 1 ou o número 2, está com o celular. Ainda mais o 2, o tempo todo o celular. No celular. Rede social. Lá vai com o celular. Sai de casa até o ônibus para ir para a escola e o celular caminhando. Vai olhando para o celular. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha se tem um carro, não olha nada. Está fisgado no celular. Consumindo e sendo consumido ao mesmo tempo. No ponto de ônibus, esperando o celular. Todo mundo no celular. Trabalhando não está. Isso não é trabalho. Ele está indo trabalhar ou está indo para algum lugar, mas trabalhar não está. Isso virou um vício, irmão. Vocês estão entendendo, irmãos? Crianças, meu Deus do céu, crianças. Vejam bem, o menino estava no supermercado, lá, um menino de 5 anos lá, no supermercado, e começou a querer um negócio gostoso lá na prateleira, e chorando, e o pai disse, eu vou ver como é que eu calo ele agora, quer ver? Pegou o celular, deu para ele parou de chorar. Parou de chorar na hora. Ficaram dependentes. Uma mulher chegou e falou assim, ó, para o psiquiatra, o psicólogo, meu filho fica 19 horas no celular por dia. Aí o médico perguntou, trabalhando? Não, só vendo coisas bobas. Passando o dia todo, sendo consumido e não sabe disso, irmãos. As pessoas pensam que estão consumindo, mas estão sendo consumidos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Presta bem atenção. A Bíblia disse que tudo passa pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. Ele diz, a janela do corpo é os seus olhos. Então, quando você está olhando para algo, fitando para algo, exercitando algo, você está consumindo algo pelos seus olhos. E a janela do corpo é os nossos olhos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vejam bem, no ponto de ônibus, celular. Está dirigindo, muitas vezes, no celular. Eu peco nisso. Às vezes, ele deve esperar lá, eu estou ali, ó, em vez de parar um pouquinho, está dirigindo o celular. Mão aqui, celular. Mão aqui, celular. Trocando de roupa, de olho no celular. Na barbearia, enquanto corta o cabelo ou faz as unhas, lá está ele de olho no celular. Caminhando pelas calçadas, de olho no celular. Conversando com alguém, mas passando sempre o olho no celular. Teve um rapaz doando sangue, ele disse o seguinte, ele não conseguia de forma alguma tirar o sangue, aí ele falou assim, tem uma ideia, vou olhar no meu celular. Ele, enquanto olhava no celular, o sangue tirava. Ele disse, não viu o sangue sendo ensaiado, por causa do celular. Na sala de aula, um olho no quadro negro e outro no celular. Na igreja, um olho no pastor, talvez, e outro no celular. Aqui, graças a Deus, se vê, eu falo na hora. Vai lavar pratos, roupas, deixa o celular em pé onde possa ver e ouvir. As pessoas estão viciadas. E o que acontece? O que acontece com os jovens que estão crescendo assim?
Você acha que vai ser você acha que vai ter uma diretriz lá na frente, como um pai, como um homem, como uma mulher, com responsabilidades? Você não vai ver. Você pode observar esses meninos que passam o tempo todo no celular. Olha o quarto como é que está. Olha o quarto dela, olha o quarto dele como é que está. Essas mulheres, até mesmo casadas, o tempo todo no celular. Olha como é que está a pia, olha como é que está a cozinha, olha como é que está o tanque cheio de roupa para lavar, olha como é que está a casa. O que está sendo criado para mais na frente? Se é que tem um futuro. Não tem mais, não tem nada. Viciadas. Tira o celular de um rapaz, de uma moça que está viciado no celular para você ver. Ele começa a ficar nervoso dentro de casa, ela começa a cantar para lá e para cá, caminhar para lá e para cá, fica nervoso, responde a mãe, responde o pai, derruba coisas, pirraça, aquela coisa. Por quê? Está tão viciado com aquilo, porque a mesma substância que existe numa pessoa viciada em crack é o mesmo vício do dependente da tela do celular. Não sou eu que disse, são os cientistas. O cientista diz, é o mesmo vício, é a mesma, aquele hormônio, aquela célula, aquela coisa ali que fica ali no viciado de crack. Veja bem, pega uma pessoa viciada em crack, que está viciada em crack o tempo todo, tem uma substância no seu cérebro que pede aquilo o tempo todo. Aí deixa ele 4, 5 dias sem isso para você ver. Ele fica louco, se for possível até suicida, porque a abstinência é muita. E tira o celular de um jovem, de uma mocinha para você ver. Ela fica louca, fica lunático, responde, briga com o pai, briga com tudo, faz um monte de coisa, porque lá dentro está tendo uma abstinência. Irmãos, Deus deixou tudo para nós, mas tudo com ordem e decência. Amém, irmão? Filha, vai arrumar o quarto. Estou indo, mãe. Passa mais 10 minutos. Filha, arrumou o quarto. Não, estou indo, mas daqui a pouco. Filho, já pôs o lixo para fora? Não, estou indo, daqui a pouco estou indo, mãe. Daqui a pouco estou indo. Já lavou a roupa? Estou indo. São pessoas escravizadas, são escravos da era moderna. As pessoas não conversam mais, não se comunicam mais. Não tem mais diálogo em casa, não tem mais diálogo nas pessoas, porque está todo mundo conectado, está todo mundo consumindo e sendo consumidos ao mesmo tempo. Veja, as pessoas nem oram mais, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para buscar a Deus, consagrar a Deus, ter tempo de leitura, porque as redes sociais, a praga da internet, tira as pessoas dessa conexão com Deus. O diabo fez um acordo com muitos crentes. O diabo diz, conecta comigo e desconecta com Deus. Não consegue ficar um dia. Fizeram um teste lá na Austrália. Na Austrália não, no Canadá. Pegaram 20 jovens. 20 jovens. Tiraram todos os celulares deles, foram para um lugar, um acampamento, sem nada. Um acampamento sem nada. Sem nada, sem sinal de internet, sem nada. Lá tinha tudo, tinha rede, tinha televisão, tinha tudo. Tinha televisão, tinha telefone, desses telefone normal, tinha tudo, só não tinha internet. Só não tinha internet. Não, pelo contrário, levaram os celulares, não tiraram os celulares, levaram com celulares, só não tinha sinal de internet. No primeiro dia, foi bom, cada um conversou com o outro, cada um conheceu um ao outro, cada um conheceu, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? De onde você veio e tal? Aquela coisa, conheceu. No segundo dia já estava ficando difícil. No segundo dia, as câmeras pegando, já tinha rapazes já fazendo isso assim, ó, na parede, assim, ó. Por falta de quê? De internet. Rede social. Nós estamos acostumados nessa geração com coisas, irmão, que nós somos dependentes. Dependente. Irmão, olha a energia. Que boa energia, né? A energia vai embora de sua casa. 1 hora, 2 horas, você já fica doido já.
Porque nós nos tornamos tão dependente disso, que nós não conseguimos ficar sem. Nós não conseguimos ficar sem. Ficamos tão dependentes que não conseguimos ficar sem 2, 3, 4 horas sem energia. Porque antes, as comidas eram guardadas em outros ambientes, era salgado com isso, era salgado com aquilo. Não, mas hoje não tem refrigerador, hoje tem o freezer. Não, vai perder minha comida, vai perder minha carne. Nós somos tão dependentes, irmãos. Antigamente as pessoas procuravam um córrego para poder tomar um banho, alguma coisa assim, mas a água chegou na nossa casa. Fica sem água um dia, você endoida. Nós ficamos dependentes da era moderna, a era moderna de Laodiceia. O profeta diz: o homem ficaria mais inteligente, mas mais fraco e dependente ao mesmo tempo. Cada vez mais inteligente, mais fraco cada vez mais. Irmãos, estamos vivendo no tempo, irmão, onde Satanás está tentando tirar tudo que é virtuoso nosso, tudo que é virtuoso meu, tudo que é virtuoso seu. Diz o profeta: o que é virtude, pastor? Virtude é poder, virtude significa poder. Então o que Satanás quer fazer? Ele não quer tirar ninguém da igreja, mas quer tirar a sua virtude, a sua índole, quer tirar isso. Mas nós não vamos dar essa colher de chá para ele, amém, irmãos? Viemos para essa mensagem porque ela foi restaurada. Ela foi restaurada. Jesus disse: são do mundo, estão no mundo, mas não são do mundo. Senhor, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Como eu também não sou do mundo. Pai, o tempo que eu fiquei com eles, eu os guardei. Agora guarde eles na sua presença, na sua palavra. O tempo que eu fiquei com eles, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Guarde-os na palavra. Guarde-os. Quando ele fez essa oração, irmão, ele fez oração para tudo, irmão. Ele fez uma oração para tudo, para que você não se envolvesse, para que você não se entrasse. Amém, irmão? Ele fez tudo isso. E quando as pessoas passam a se envolver mais com coisas que não são coisas de Deus, não que é pecado certas coisas. Não é isso. Mas quando você passa a se envolver mais com aquilo, dá mais ênfase sobre aquilo, pode ter certeza, irmão, em algum ponto da vida sua você vai começar a perder a presença de Deus. Vejam bem, o profeta Irmão Branham disse, presta atenção, o profeta Irmão Branham disse que no tempo da perseguição, presta atenção, no tempo da perseguição, vamos pegar mais ou menos naquele período ali, ó, a terceira era e a quarta, olha lá para cima lá. Naquele período, morreram muitos cristãos. Até João foi preso por causa da palavra de Deus. Mas naquele período ali da era de Tiatira, da era de Pérgamo, muitos cristãos foram mortos por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. Aquele cavalo vermelho, que era uma das unções de Satanás, perseguindo a igreja, matando muitos, diz a história que mais de 68 milhões de cristãos foram mortos. Mais de 68 milhões de cristãos foram mortos. Mortos por causa da quê? A Bíblia diz, por causa do testemunho que deram de Jesus Cristo. Por causa do testemunho que deram. Esses eram cristãos, morreram por causa da palavra. Então, o que acontecia? Essas testemunhas morriam e não deixavam o testemunho ir embora. Estão entendendo, irmãos? Essas testemunhas morriam, mas mantinham o testemunho. Vejam bem. Essas testemunhas morriam, mas mantinham o testemunho. Em outras palavras, não negarei a palavra. Não negarei. Agora, eu falei até ontem lá em Sarzedo, lá em Birité. Cristãos, por exemplo, cristãos que deixam de vir num culto para ficar de frente à televisão para assistir Copa do Mundo, irmãos, ele não é menos do que Judas Iscariotes, um traidor. Ele ou ela não é menos do que Judas Iscariotes. Porque lá
Judas extraiu Jesus Cristo por 30 peças de prata. Se for colocar no nosso dinheiro hoje, não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Mas aí, colocando para hoje, a mesma coisa, não muda nada. Não muda nada. Irmão, presta bem atenção. O cristão verdadeiro, ele tem posicionamento. O cristão verdadeiro, irmão, eu vou dizer, um irmão chegou para mim, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, nós estamos chegando no tempo que nós temos que orar muito, Eu falei, orar, irmão? Tem que orar muito. Eu falei assim, irmão, às vezes nem é orar, às vezes é obedecer muito. O que adianta orar sem não obedecer? O que adianta sacrificar se não tiver obediência? Porque quando você ora, é um sacrifício que você faz. Quando você jejuma, é um sacrifício que você faz. Quando você consagra, é um serviço que você faz. É um sacrifício que você faz. Mas quando você obedece, irmão, aleluia, é o amor de Deus em seu coração. Você está provando que o ama. O amor, quem ama, obedece. Os irmãos estão entendendo? E aqueles homens morreram por causa do testemunho que deram. Testemunho. O que Satanás fazia? Satanás não podia matar o testemunho. O que ele fazia? Ia lá e matava a testemunha. Matava a testemunha, mas o testemunho segurava. E hoje Satanás fez uma invertida. Inverteu tudo. Mata o testemunho que as pessoas dizem que tem de Jesus. Mata o testemunho daquele que diz que é crente, que diz que é cristã. Mata o testemunho dela e deixa ele vivo. Diz que é cristão, mas vive assim. Diz que é cristã, mas vive assim. Diz que é um cristão, mas se veste assim. Diz que é um cristão, mas fala essas coisas. Diz que é um cristão, mas vai em certos lugares. Que tipo de cristão é? O diabo lá, não. Matava a testemunha e o testemunho ficava vivo. Hoje Satanás mata o testemunho das pessoas e deixa as pessoas viver qualquer tipo de vida. Nós não queremos qualquer tipo de vida. Nós queremos a vida de Cristo, porque queremos ser transformados. Amém? Queremos ser transformados. Vê? Transformados. Voltando aqui ao assunto, eu dei uma saída. Se ficarem um dia ou menos sem o celular, sem as redes sociais, começa a desenvolver comportamentos agressivos, anômalos e irreconhecíveis, pois a abstinência, a falta, já afetaram o seu sistema cerebral ao ponto de se tornar uma droga, dos quais tornam-se seus refúgios. Essa abstinência é a mesma que possui os drogados, os que usam crack, anfetamina, cocaína, maconha, é a mesma substância no cérebro de função cerebral, porque na falta daquilo, na abstinência daquilo, na falta daquilo, começa a ter comportamento anômalo, e por isso se tornam mais zumbis, se tornam escravizados pela ferramenta moderna e acorrentados pela mesma. Eu quero ser aprisionado, mas ser um prisioneiro de Cristo, amém, irmãos? Um prisioneiro de Cristo. Aleluia. Vejam bem. Agora, voltando aqui, quero que os irmãos prestem atenção, que quando Deus fala para uma era, Deus não fala somente com uma igreja, Deus fala com duas igrejas. Não sou eu que diz, é o profeta que diz. Quando Deus fala para uma era, a um mensageiro, ele fala para ambas duas vinhas. Existe a vinha falsa e a vinha verdadeira. Então, na era de Éfeso, lá, duas vinhas. Então, você vai ler Apocalipse capítulo 2. Você vê, ao anjo da igreja que está em Éfeso diz, ele está falando para as duas igrejas. Ambas, tem ali a falsa vinha e a verdadeira vinha. Aí tem na última era, na sexta, todas as eras, ele fala duas vinhas ao mesmo tempo. Uma ele corrige e a outra ele dá a bênção.
Então nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 9, 19, dizendo que ele conhece as obras. Nós falamos isso ontem. Ele conhece as obras. Eu conheço as tuas obras. É Deus que conhece tudo. Eu conheço a tua fé, ó. Eu conheço a tua paciência, ó. Eu conheço que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Por quê? Morreram por causa da palavra. Eles foram perseguidos, mortos por causa da palavra. Por isso que Jesus Cristo está dizendo na era de Tiatira que as suas últimas obras são maiores do que as primeiras, porque deram a sua vida por causa do nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Apocalipse 2,19. Aqui encontramos, novamente, que as mesmas notas introdutórias, eu conheço as tuas obras. O Filho de Deus disse, creiam em mim ao menos pelas obras que eu faço. Eles não acreditaram. Ele pôs ênfase em suas próprias obras enquanto estava na terra. As obras que ele fez foram ordenadas por Deus para inspirar fé nele. Era uma grande parte de seu ministério. Seu Espírito Santo, no apóstolo Paulo, disse, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em Efésios 2,10 diz, essas obras eram para inspirar fé nele, quando demonstrassem esta relação com ele, que Paulo descreveu como criados nele. Ora, as obras nunca tomam o lugar da fé. Mas por que Deus está louvando esse por causa das suas obras? Vejam aqui. Ora, as obras nunca tomam o lugar da fé em Deus para a nossa salvação. Mas por que Deus está louvando esses por dizer que as últimas obras eram melhores do que a primeira? Veja, irmãos, obras não salvam ninguém, mas acompanham o salvo. Amém? Obras não salvam ninguém. Ser bonzinho não te salva, ser uma boa dona de casa não te salva, ser um bom marido não te salva, ser um bom filho não te salva, ser um bom pai não te salva, ser um homem honesto não te salva, uma mulher honesta não te salva, não, ser uma mulher fiel ao seu marido não te salva, o marido ser fiel à sua esposa não te salva. Tudo isso são boas obras, mas sem o Espírito Santo nós estamos perdidos. Sem o Espírito Santo estamos perdidos. Então, diz a Bíblia que a fé coopera com as obras cooperam com a fé, mas não diz que as obras salvam. As obras é apenas um recheio da salvação. Amém, irmãos? Então, se você diz, eu sou um salvo, isso pela fé, então mostre com as obras. Amém? Você enche a boca e diz, eu sou uma salva. Ok, amém? Isso é pela fé, mas me mostre com as obras. Depois que você fala que é salvo pela fé, as obras devem seguir isso. Então eu vou ver como é que você se veste, eu vou ver como é que você anda, eu vou ver como é que você fala, eu vou ver qual tipo de gosto você tem, vou ver com quem você anda, vou ver que tipo de livro você gosta de ler, vou ver quais são os seus gostos, seus gestos, porque tem obras. O cristão salvo tem obras de quem é salvo. Uma cristã perdida tem obras de uma cristã perdida. Ora, as obras nunca tomam o lugar da fé em Deus para a nossa salvação, mas as obras revelarão nossa fé já colocada nele. As boas obras não salvarão vocês, mas elas serão produtos de uma vida salva como fruto para o Senhor. E eu creio nas boas obras para fazer o melhor que puder. Claro, como é horrível aos olhos de Deus os homens praticarem obras más e depois dizerem que estão fazendo a vontade de Deus? Era isto, o que os bispos e papas e hierarquia de Roma estavam fazendo. Eles estavam pensando fazer uma obra para Deus, mas ao mesmo tempo não estavam. Eles matavam em nome de Deus e, no entanto, pensavam que estavam fazendo uma obra para Deus. Eles estavam matando, mutilando, praticando toda espécie de mal em nome do Senhor, na perseguição da era das trevas. Eles viviam vidas exatamente opostas ao que a palavra ensina. Aí, tá vendo? Como é que eu posso mostrar boas obras se eu vivo vidas opostas? Vê? Naqueles dias maus, verdadeiros crentes fiéis brilharam como uma luz nos lugares escuros,
porque continuamente fizeram o bem. Eles retribuíam as maldições com bênçãos e sustentavam a verdade para honrarem a Deus, chegando mesmo muitos a morrerem por ela. Neste versículo aqui do elogio, vemos então ele está louvando os filhos porque estavam vivendo vidas transformadas. Suas obras testificavam de um novo Espírito morando dentro deles. Então, se o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de nós, as boas obras vai testificar que esse Espírito está dentro de mim. Amém, irmãos? Os homens viam suas obras e glorificavam a Deus. Sim, Senhor, se você é um cristão, você fará o que é correto. Suas obras testificarão que seu coração está bem. E isto não será algo que você estará fingindo, porque se você fingir, todos perceberão. Todos perceberão. Uma vez, conversando com meu pai, né? Conversando com meu pai. Aí, foi logo quando ele foi batizado, meu pai. Batizei ele. Mas meu pai veio veio cru, sabe? Ele veio cru lá do mundo. Ele não era de muita denominação, ele ia fazer visita na denominação, mas ele veio cru. Mas aí foi ensinando a mensagem, foi ensinando. Até que eu batizei ele, você sabe, uns 2 anos atrás, aí batizei ele. Mas aí, no dia do batismo dele, eu falei, pai, olha, agora o Senhor está batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, e pela Bíblia, o Senhor deve, de agora em diante, mostrar frutos do que o Senhor creu. Se o Senhor crê de todo o coração, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu creio, meu filho. Eu creio e aceito. Eu falei, amém. Mas só que daqui para frente o Senhor vai agir diferente. O Senhor vai agir diferente. E se eu sou seu filho, eu sou pastor, e eu vou corrigir o Senhor, eu vou chamar a atenção do Senhor em qualquer situação, como pastor. Aí ele falou assim, meu filho, mas o que eu devo fazer? Meu filho, a partir de agora, aquelas coisas que o senhor via, o senhor não vê mais. Aquelas coisas que o senhor ouvia, não vai ouvir mais. Aquelas roupas que o senhor usava, então você não vai usar mais. E assim por diante. E vai. E tal. Eu falei, tá bom, meu filho, tá bom. Então é isso. Por quê, pai? Porque as obras têm que testificar com a sua fé. Porque se o senhor não tiver obras para testificar que o senhor realmente creu, como é que vai fazer? As pessoas vão duvidar da sua fé. Vão falar que o senhor nunca creu, por causa da maneira que o senhor conduz. Que o senhor nunca aceitou nada, você está só de passagem. Aí um dia, visitando ele na casa da minha irmã, lá, aí meu pai, estava calor, né? Estava calor, e meu pai chegou. Eu bati no portão, eu não sabia que era eu cheguei. Aí meu pai estava com uma camiseta assim e um short. Aí a cabeça foi lá para baixo, assim. Foi lá para baixo. Eu falei, mas só vai envergonhar de mim, pai? Não, meu filho, é porque não sei o quê, sabe, meu filho. Olha, mas da agora em diante eu vou usar. Da agora em diante eu vou tirar tudo isso, eu vou usar o que é correto. Porque se eu aceitei Cristo e a minha vida tem que mudar, eu tenho que dar frutos disso. Eu falei assim, sim, pai, tem que dar fruto. Porém, tem uma coisa, se o senhor fizer isso para me agradar, ou para agradar a mãe, ou para agradar a mim, ou para agradar os irmãos, você vai para o inferno do mesmo jeito. Não tem medo de falar nem com meu pai sobre isso, irmão. Só vai para o inferno do mesmo jeito. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Gente que tem medo de ir para tem gente que está na igreja com medo de ir para o inferno, vai do mesmo jeito. Tem gente que está na igreja para poder se sentir bem e talvez, quem sabe, o céu vai para o inferno do mesmo jeito. Não é assim que funciona. Só entra no céu, diz a Bíblia, quem nascer de novo e ter o batismo do Espírito Santo. Quando você começar a odiar o que Deus odeia, aí sim você tem algo de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Quando você odiar o que Deus odeia, aí você está um passo para receber o Espírito Santo.
E quando você aborreceu o que Deus aborrece, você está na linha certa. Então, o que nós temos que ganhar com isso? Nós não temos que andar na mão do mundo, temos que andar na contramão. Enquanto o mundo está indo para esse lado de cá, nós estamos para o outro lado de lá. Amém, irmão? Glória a Deus! Não tem fila dupla. Não tem fila dupla indo para o céu. Eu viajei para o Paraná outro dia, tá, estrada boa, duas aqui, ó. É uma indo. Já pensou se essa aqui é a mesma mão que vai para o céu, a mesma mão que vai para o inferno? Está errado. Tem uma indo e outra voltando. Isso é contramão. Cristão nessa terra vive na contramão do mundo, na contramão dos desejos, na contramão das obras. Amém, irmãos? Vejam bem. Vejam. Por isso que a Bíblia diz em São João 6, Jesus fala assim, eu bem sei quem crê e quem não crê. Eu bem sei quem está querendo realmente ser mudado e quem não quer. Veja, 29. Sim, aí ele diz o seguinte, vamos repetir aqui. Sim, Senhor, se você é um cristão, você fará o que é correto. Suas obras testificarão que seu coração está bem. Porém, se você diz que é salvo e que agora foi batizado em nome de Cristo e não muda o seu comportamento e aquele comportamento é velho, todo mundo vai duvidar de sua fé. As pessoas duvidarão de você. E isto não será algo que você estará fingindo, porque você fará a sua vontade, ainda que lhe custe a própria vida. Eu tenho conhecido o teu amor. Foi Deus falando aqui na era de Tiatira. Apocalipse 2:19. Eu conheço o teu amor. Eu tenho conhecido teu amor e serviço. Nós lemos isso na abertura do culto. Fé e paciência. Porque vocês notarão que o amor é posto entre obras e serviço. E este é o lugar certo para ele. Porque sem amor, nossas obras não são aceitas perante Deus. E nem nosso serviço. Então, esse amor que ele está dizendo aqui, não é aquele amor lambido, não. Não é aquele amor de abraço, lambido, coitadinho, de colocar no colo e passar talco. Não é esse amor, não. O amor de Deus é corretivo. O amor de Deus é corretivo. Não é esse amor que tem nessas igrejas denominacionais aí, nessas igrejas batistas, metodistas da vida, essas igrejas mundanas, que o pastor chega e diz, não, aqui Deus só quer o seu coração, irmã. Deus não preocupa com sua roupa, com a sua novela, com seu cabelo, com seu esmalte, com a sua pintura. Deus não quer saber, Deus só quer seu coração. Esses são os verdadeiros bodes que guiam para o inferno. Esses que estão à porta, com as portas abertas, com aquele espaço largo, mas nós caminhamos pelo caminho estreito, onde Deus quer nosso corpo, alma e espírito conservados plenamente até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vê? O amor de Deus é corretivo. E se você não aceita a correção, então você prova que não é filho. Você prova que não é filha. Porque você quer andar no seu gosto e não no gosto da palavra. Vê? Aqui está. Paulo, falando aos coríntios, disse, sem amor eu não sou nada. Tudo bem. E tudo que ia fazer, aí está. Pois bem, você podem ver aqui que estes crentes não faziam parte daquela classe de nicolaítas, que fariam obras por meio de salvação ou para serem admirados pelos homens. Eles faziam... Agora tem uma coisa, irmão. Agora tem uma coisa. A conversão é de dentro para fora. Não adianta você ficar bonitinho aqui, com o cabelão e saiuda, vestido tudo assim, tudo certinho, aparecer só o olho, mão comprida e tudo mais, se lá na sua alma, lá no seu espírito, você não é convertido. Se a conversão é de dentro para fora, por que as pessoas, muitas delas, querem se mostrar convertidas de fora para dentro? O que adianta? O que adianta professar cristianismo, andar na rua como uma cristã ou um cristão, e todo mundo pensar, lá vai uma cristã, lá vai uma irmã, lá vai um irmão. Mas se dentro da sua alma tem impurezas,
tem maldade, tem conversinhas, tem natureza difícil, disse-me disse, não perdoa, não tem comunhão, não conversa, tem rancor, tem raiva, tem ciúmes. O que adiantou toda a roupa, todo o cabelão? Claro que tem que ser uma cristã, claro que nós temos que ser cristão, temos que vestir como uma cristã, temos que vestir como cristão, claro que nós temos que ser tudo isso. Mas a conversão vem de dentro para fora. A conversão não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Vejam bem, se eu não uso bermuda, se eu não fumo, se eu não bebo, não é porque eu decidi não fazer isso. É porque o Espírito Santo dentro de mim não permite fazer isso. Não é que o pastor, se me vê na rua, ou se me vê no mercado, deixa eu sair hoje vamos colocar uma mulher. Hoje eu vou sair hoje eu vou ter que ir de saia hoje, eu vou vestir bem, porque se o pastor me ver na rua, qualquer coisa assim, né, então pode ser que aconteça. Isso é você tentando se salvar. Não há amor nenhum aí de Deus. Porque o amor de Deus é projetado em seu coração e automaticamente você se veste como cristã sem perceber que você é cristão. Amém? Eu não fumo porque me causa câncer no pulmão. Eu não bebo porque pode criar uma cirrose em mim. Não, eu faço isso, eu não faço isso porque eu amo a meu Deus. Porque todavia na terra seremos tentados, mas maior é aquele que nos salvou, maior é aquele que nos libertou. Amém? Não é bem assim. E meu pai, voltando ao meu pai, estou falando dele aqui, estou falando que é meu pai. E meu pai, irmãos, era natureza difícil. Natureza difícil. Certas coisas para ele era exagero. Exagero. Isso lá atrás. Isso quando eu era de Deus é Amor. Quando eu era pregador Deus é Amor. Mas agora com a mensagem, eu estou vendo que a própria mensagem está entrando dentro dele e moldando ele. Moldando ele. E não é porque o pastor falou, não é porque o pastor disse, que o Vanderlei falou, que o meu filho falou, não. É o Espírito Santo tratando dentro dele. O profeta disse numa mensagem que tem roupa que cristão usa, que cristão tem, que não deveria nem usar nem dentro do seu quarto. Isso por Deus ser santo. Porque as pessoas pensam que na hora que você está no banheiro ou está no seu quarto, Deus tem que sair para você fazer o que tem que fazer. Deus está em todo lugar, irmão. Você tem que ser santo. É só isso. Deus te vê em tudo. Não, deixa eu me cobrir aqui. Não. Estou no meu quarto, Deus não está Deus. Não. Às vezes tem irmão que fala assim, pastor, mas sabe, na firma lá, eu tenho que trabalhar de calça, minha irmã, né? Principalmente irmã. Chega, pastor, eu tenho que trabalhar de calça na minha firma. Eu falei, irmã, toda vez que uma pessoa chega para mim no escritório, toda vez que uma irmã chega para mim, pastor, eu estava desempregada, o senhor sabe e tal, mas apareceu uma porta se abriu. Ok, né? Quem sou eu para dizer que não? Uma porta, porém tem um problema, ela tem que trabalhar de calça. E a Bíblia disse que isso e isso você sabe, né? Sobre isso. Eu falei, pois é, irmã. Eu falei assim, o que eu posso fazer? Eu falei assim, irmã, faz o seguinte, não vai eu poderia falar assim, irmã, não vai faz o seguinte, não vai trabalhar não, sabe? Vai trabalhar não, porque aí a igreja vai pagar seu salário, vai te dar sua cesta básica, vai pagar a luz, vai pagar a internet. Vai fazer isso? Não vai fazer isso. Eu não vou pagar as contas dela. Eu não vou pagar as contas dele. Aí, o que eu faço? Um dia, eu falei isso e repito novamente. Toda vez que eu entro no assunto, eu repito. Uma irmã lá em Sarzedo, lá no bairro Brasília, chegou no escritório perguntando, pastor, o que eu faço? Essa irmã nem está conosco mais. O que eu faço? Eu arrumei um emprego, mas
Tem que trabalhar de calça comprida. O que o senhor tem a me dizer? Qual é o conselho que o senhor me dá? Eu falei, irmã, eu sei que a senhora precisa trabalhar. Eu sei que a senhora precisa trabalhar. Aí eu falei, pastor, mas a Bíblia não condena? Eu falei, condena. Aí eu falei assim, mas qual é a resposta do senhor? Se o senhor me responder, o que o senhor falar, está falado. Eu falei, irmã, a Bíblia está falando. Mas o que o senhor falar? Eu falei, irmã, eu só quero uma segunda resposta? A primeira de Deus não é melhor? Mas vou te dar uma resposta boa. Aí ela falou, tudo bom. Ó, irmã, ela já é solteirona, né? Já de idade, quase 40 anos, na época. E ela chegou, os pais, ela já não dependia mais dos pais, ela tinha que viver. Falei, irmã, seus pais, você não depende mais deles. Eles, entendeu? A senhora precisa trabalhar. Faz o seguinte, que dia que é o teste? Falei, vai ser terça-feira, às 10 horas da manhã. Falei, ok. Aí eles vão entregar para mim isso. Falei, mãe. Falei, só irmã, faz o seguinte, vai, faz o teste, vai lá na empresa e vai fazer isso. Então, tá bom. Só que tem uma coisa, quando a senhora começar a entrar dentro daquela calça, se a senhora não se sentir condenada, segue em frente. Vai indo. Se a senhora não se sentir condenada, pode ir, irmã, tranquilo. Mas se te condenar, deixa aquilo. Porque se te condenar, é porque tem o Espírito Santo dentro de você. E se você tem o Espírito Santo dentro de você, Deus vai abrir a porta para a senhora em algum lugar. Deus vai abrir a porta para a senhora em algum lugar. Bom, irmãos, prestem bem atenção. Nós não podemos ter aquela conversinha e dizer assim, mas Deus conhece o meu coração. Para com isso, isso é coisa do diabo. Para justificar um erro, para justificar um pecado. Agora, eu jamais poderia impedir um irmão ou irmão de trabalhar numa firma de ganhar o seu pão por causa da sua calça. Jamais. Estou falando aqui agora, que jamais. Porque eu não vou sustentar ela, eu não vou sustentar ele. Talvez ela está fazendo um curso, está fazendo isso, está querendo subir na vida, está querendo ganhar melhor, e aquilo ali que vai ajudar ela. Eu não conheço, eu não sei. Nunca impediria, não, irmão, não vai fazer isso não, não faz não, que eu te tiro da ceia. Eu nunca faria isso, porque eu não vou sustentar, eu não vou dar o dinheiro que ela precisa. Quem está passando a vida na casa é ela, quem sabe o que está passando lá dentro da casa é ele, é ela. Mas eu digo, se a senhora se sentir condenada, deixe que Deus vai tratar isso. Se a senhora se sentir condenada, deixe que Deus vai abrir a porta para a senhora. Mas se não, continue adiante. Aí ela falou assim, mas o senhor me colocou na parede. O senhor me colocou na parede. Porque se eu coloco e não sinto nada, mostra que não tem nada. Ô, irmã, eu não estou querendo, de forma alguma, estou tentando dizer para a senhora que a senhora não deve ir, irmã. Aí ela falou, tudo bem, pastor. Quando foi na quarta-feira de tarde, ela liga para mim. E fala assim para mim, pastor, eu não fui. Eu não dormi à noite, fiquei... Isso é o Espírito Santo tratando. Amém, irmãos? Isso é o Espírito Santo tratando. Quando o Espírito Santo está tratando com alguém, ele não dorme, ele não come, ele não tem sossego. Mas quando não tem, vai comer pizza, vai para a sorveteria, vai para isso, vai para aquilo outro. Vai dar risada de piada. Aí, quando foi na sexta-feira, ela falou assim, ligou para mim, pastor, graças a Deus, recebi um e-mail, uma firma lá em tal lugar está me contratando, e lá não preciso usar isso. Eu falei, está vendo, irmão? Confia em Deus, e Deus vai abrir as portas. Amém, irmão? E era até melhor o serviço, até ganhava mais ainda. Espera um pouquinho, irmão. Espera um pouquinho, Deus vai abrir as portas, irmãos. Deus não permite que os seus... Agora, tem uma coisa, se alguém está nessa situação e está fazendo, se precisa do dinheiro, Deus abriu a porta, vai lá, irmão. Se você crê que foi Deus que abriu sua porta, vai lá. Agora, eu não creio que Deus abriria a porta para mim vender droga, para me vender calça comprida para mulher, para me vender batom para mulher. Eu acho que isso não é uma porta aberta para mim, não. Deus abriu uma porta para mim. Um irmão chegou para mim e falou assim, Deus abriu uma porta para mim, pastor. O que foi que você... Foi um denominacional. Deus abriu a porta para mim, pastor. E eu estou
graças a Deus, eu vou ganhar um dinheirinho extra no meu serviço. Falei, é mesmo, irmão? O que você vai fazer? Eu vou vender cerveja na porta do Mineirão. É mesmo, irmão? Então Deus vai abrir a porta. Foi Deus. Não, irmão. O profeta diz, todo cristão temente a Deus e quer fazer o correto, Deus abrirá uma porta de escape para ele. Todo cristão temente a Deus, Deus vai abrir a porta de escape. Ele ajudou José quando estava em problema. Amém, irmãos? Ele ajudou José, era temente a Deus, reto, ele ajudou. Ele deu escape, Deus não permitiu que ele pecasse. Deus não permitiu que Jó blasfemasse. Amém, irmão? Deus sempre abre um caminho. Aleluia, basta ser fiel. Basta ser fiel. Chega um ponto na Bíblia que diz que Deus falou para alguém assim, e eu fiz isso para você não pecar contra mim. Deus ajuda, irmão. Deus dá a porta, Deus abre a porta. O profeta diz, todo homem sincero, toda mulher sincera que quer servir a Deus piamente, Deus abrirá um caminho de escape para ele. Deus abrirá um escape para ela. Duro, mas abre. Amém? Amém, irmãos? Palmas para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus. O pedido, irmão, cadê? Onde é? Uma Marília pedindo oração. Peço oração para minha filha, Vânia, que está fazendo aniversário hoje. Para a irmã Marília também, que amanhã faz aniversário também. Amém. Faz aniversário amanhã, Marília? A senhora faz aniversário amanhã? Amém. A senhora não quer que eu fale aqui não, né? Quanto é não, né? Oi, irmão, mas pode... eu não vou falar não, tá? É 99. Mas aí você muda lá e você vai ver direitinho. Vamos, então, vem aqui na frente aqui, irmão. Vamos orar para a senhora também. Aí a senhora vai representar também sua filha. Sim? Quem é? Pode vir na frente representar ela, irmã. Irmão, quem quer vir na frente? Só o senhor, eu não estou vencendo isso, mas eu quero vencer a partir de hoje. Quem quer vir na frente? Deixa-me, estou tentando vencer, querendo vencer isso, mas Senhor, a pregação hoje falou comigo. Eu sei que eu não estou no lugar, eu sei que eu não estou bem com o Senhor, mas eu quero vencer isso. Quero vencer esse vício, quero vencer isso, quero vencer aquilo outro. Amém. Vamos lá. Senhor Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse instante, meu Deus querido, Pai amado, em favor da irmã Marília, mas também da sua filha Vânia. Senhor, eu peço uma bênção especial para ela. Meu Deus, nós sabemos, ó Pai, que sem o Senhor não podemos fazer nada, meu Pai. Mas abençoa esta alma, abençoa essa vida, que está completando, Senhor, nesta manhã, esse dia de amanhã, nessa idade. Que o Senhor tem conservado, dado ela força, alegria, virtude, meu Deus, para superar as ardências das provas, das lutas, das perseguições. Pela graça, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Amém. Senhor, abençoe nossa irmã, Senhor. Abençoe, Deus querido, Pai amado. Que a graça do Senhor, Deus querido, possa abençoar, Senhor, nossa irmã. Com esse pedido que ela tem no seu coração, ela possa receber o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Alcançar aquilo que ela tem pedido, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ó Pai. E ela possa receber o que tem pedido diante do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, abençoa, Senhor, esse irmão, essa irmã. Abençoe, Deus querido, Pai amado. Dê a libertação total para ambos, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor possa entrar no coração, na vida, na alma, todo o Espírito. Meu Deus, para transformar as vidas, meu Pai. Abençoa, Senhor, esse casal. Ajuda, Senhor. Eu
essa proteção divina na vida dela, na vida dele, na proteção de cada um, meu Deus. Ajuda, meu Senhor, pois somente a Ti podemos clamar, podemos pedir, podemos esperar. No nome do Senhor Jesus, abençoe o Senhor, os seus Deus. Senhor, meu Deus, o Senhor possa, Pai, abrir as portas do céu, Senhor, e manifestar a tua Senhor. Essa possa orar, Pai querido, poder do nome do Senhor. Senhor, que possa Deus pedir, Senhor, Senhor, pouco que Senhor vai estar pedir, possa receber o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus, abençoa o Senhor, Senhor, perdoa, Senhor, que a graça do Senhor possa nos esclarecer, recebendo a graça e a proteção do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus forte, Senhor, eternamente. Oh, Deus, abençoa nos lábios, Senhor, Pai, dê graça, Senhor, dê graça, Senhor, dê graça, Senhor, por fazer, meu Pai, Senhor, servir ao Senhor de todas as coisas, dois caminhos, Senhor, dê graça, Senhor, abençoe Deus querido, Pai, Senhor, mais a Pai, na minha frente, pedindo a graça, a bênção do Senhor, vamos a Deus, é graça, Senhor, isso que eu pedi para ti, que a verdade que tu dizes, Senhor, possa receber a bênção que tu necessita, abençoe, Senhor, eu peço novamente, que o Senhor possa abençoar essa criança, esse pai de família, abençoe, Senhor, dê força, meu Deus, eu oro novamente, que a graça do Senhor seja recompensada no coração e na vida, a libertação de cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, ontem e hoje, eternamente. Receba a sua cura, receba a sua libertação, receba, creia de todo o coração, fé demonstrada através das obras, creia que tudo será feito e tudo está no devido lugar. Deus é aquele mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele está aqui em nosso meio para fazer você grande, para fazer você forte, para você liberto na presença do Deus vivo, porque aquela mesma coluna de fogo está aqui nesta hora para te guiar toda a palavra. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar um parabéns adiantado para a irmã Marília. Amém. Também? Amém. Então vamos cantar para as duas. Parabéns para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém, amém. Palmas para o Senhor Jesus. Vamos cantar um hino para nós terminar, irmãos? Poderia sentar. Glória. É mesmo? Ah, Deus abençoe você, viu? Que Deus possa abençoar. Já orei por ele já. Amém. Vamos cantar. Quantos anos ele tem, irmãzinha? Quantos anos ele tem? Fazendo 10? Ah, pois é. Nessa idade tem que tomar providência. Já tem uma alma. Aleluia. Vamos cantar isso aqui. Aleluia, sol. Pai, eu quero te amar. Pois é, irmãos, depois que os irmãos quiserem, vai chegar mais as camisas. Aleluia. Todos cantando. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés.
Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Vamos ficar de pé. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. Ti eu canto, glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós agradecemos por tua palavra. Senhor, estamos aqui porque esse é o melhor lugar para estar. Estamos aqui, meu Deus, porque é nesse lugar que somos disciplinados, somos corrigidos. A Bíblia diz, ó Deus querido, que nós, como filhos de Deus, somos tratados como filhos de Deus. E os filhos de Deus são corrigidos. São corrigidos não pelo pastor, não pela igreja, mas corrigidos pela palavra. Porque a palavra, ela tem cura. Ela é curável. Ela é libertadora. Ela é salvadora. Porém, se nós não aceitar ela como ela é, será tudo ao contrário. Ela é condenadora, ela faz com que percamos, porque saímos da vontade dela. E nós não queremos ser filhos da desobediência, queremos ser filhos da obediência. Não queremos ficar para trás, não queremos ficar sem o arrebatamento, não queremos ficar sem ser raptados, não queremos ficar para trás para a grande tribulação. Queremos ser levados, mas Deus só pode levar um povo santificado, batizado com o Espírito Santo, nascido de novo, porque lá no céu não entra pecado. Oh Deus, eu peço,
Abençoa cada um a voltar para o seu lar, para a sua casa, para o seu trabalho. Que tenha um bom, ótimo início de semana e um fim de noite. E na semana que vem, dia 12, dia domingo, na Santa Ceia, estaremos aqui, se o Senhor permitir, para mais uma vez lembrar da mesa do Senhor, lembrar do Senhor. Passar na mesa da ceia como vencedores e não como derrotados. Lembrando que hoje foi falado o seguinte: se eu tenho fé e se eu tenho crido realmente e tenho aceitado essa mensagem, as obras falarão por si mesmas. Então abençoa cada um nessa hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus os abençoe.